Glória a Deus. Vamos colocar em pé, igreja, por favor. Aleluias. Abre a Bíblia, por favor, igreja, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. Hoje nós vamos falar de guerra espiritual ou de batalha espiritual. E como essa batalha ela acontece, e como essa batalha ela se intensifica. E por que que muitas das vezes nós não vencemos essas batalhas? Porque se existe uma batalha, vai ter um lado vencedor e um lado perdedor. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir. Quem encontrou, dá glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele mandou eu me fortalecer, mas na força do poder de Deus, não na minha, não no meu intelecto. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se assenta aplaudindo Jesus, que ele merece. Aleluias. Pai Santo e Deus querido, nos dá graça. Por tua misericórdia e tua bondade, fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar conosco. Que todo mal físico, todo mal espiritual, toda seta do adversário, toda praga, macumba, bruxaria, palavra de maldição, toda investida do inimigo contra a igreja e o teu povo, nós repreendemos. Fala conosco, Espírito Santo, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar conosco, em nome de... Aplauda Ele, que Ele merece. O que é guerra espiritual, igreja? Todos nós estamos em uma guerra para não chegarmos ao céu. Nós estamos guerreando, lutando para chegar lá, mas existe alguém junto com os seus demônios, saber Satanás, que ele está lutando para que eu desista, para que eu pare, para que eu desanime. E o que é uma guerra, irmão? Uma guerra, ela acontece em várias esferas. Porque é que ele usou o exemplo da guerra para explicar a guerra espiritual. Porque nós não temos compreensão do mundo espiritual, ele usou algo que nós viemos a compreender do dia a dia, ele usou a guerra, a batalha, para explicar a guerra espiritual. Nós sabemos que existe vários níveis de guerra, várias etapas, várias áreas. Nós observamos que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, mas os Estados Unidos, o Beira Valdilene, também está em guerra com a Rússia. Não sabia não, pastor, está. Mas a guerra dos Estados Unidos com a Rússia é chamada a Guerra Fria. São as sanções econômicas. Ele deixou de comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo, comprar aquilo. Alguns países da União Europeia, da Europa, deixaram de comprar também. Isso é uma guerra fria, mas não deixa de ser guerra. Glória a Deus. Existe a guerra na esfera do ar, aviões, bombardeiros, helicópteros.
na parte da água, os submarinos, os barcos, as lanchas. E existe na terra os tanques, os soldados, e etc, etc, etc. Existem guerras na minha área psicológica. Existe, muitas das vezes, no meu corpo, na minha mente, no meu casamento, na minha área sentimental. Eu estou hoje para dizer que Satanás, ele não é mais poderoso que Deus, mas ele também tem que ser observado. Porque quando nós subestimamos o nosso adversário, é perigoso nós levar umas mãozadas de peia grande. E olhe lá se o caba não vencer. Por esse motivo, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, vamos lá? Efésios 4, 27. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Se o diabo não fosse um ser que não fosse perigoso de nos derrotar, de nos desviar, de nos tirar do foco, a Bíblia não estava dizendo não dê lugar a ele. E nós somos, por natureza, tendenciosos a dar espaço para o diabo nos nossos pensamentos. Eu estou na igreja, mas será que alguém me vê na igreja? É claro que ninguém é cego. Não é assim, pastor. O que eu faço, o que eu estou, como eu vim, há tanto tempo eu estou aqui. Você tem que ter cuidado, porque existe na guerra uma parte da inteligência. A guerra, ela não é só com as armas, falei da Guerra Fria, as sanções econômicas. Existe a guerra psicológica. Como é a guerra psicológica, pastor? É o que estão fazendo no Brasil, as ideologias, as doutrinações. Ah, pai, se você se sentir homem, você é homem. Se você se sentir mulher, você é mulher. O que você se sentir, você é. Aí tem um vídeo nas redes sociais que diz assim: eu sou um transssocial. Aí o cara pergunta: o que é um transssocial? Um transssocial é: eu sou um rico preso num corpo de um pobre. Eu me sinto rico, eu quero comprar como rico, eu quero me vestir como rico, eu quero carro de rico, mas eu sou pobre. Falta eu inventar o quê? Amados, isso é uma guerra e o diabo está no meio, querendo que homens não sejam homens, que mulheres não sejam mulheres, que percam a imagem e semelhança de Deus. Mas ele não deu um tiro em ninguém, ele não deu uma facada em ninguém. Olha o tipo da guerra ideológica. E quantos crentes estão enveredando? Quantos crentes, por causa das redes sociais e muitos falsos profetas, não observa que a sua vida está indo de mal a pior e não observa? É uma guerra. Há uma guerra na esfera da inteligência. A polícia militar tem a inteligência, mas o crime organizado, obrigado Reginaldo, também tem inteligência. Você viu esses dias? Estavam planejando um plano para matar um ex-juiz, um ex-ministro da Justiça e atual senador da República. Eles estavam planejando, arquitetando uma inteligência do crime organizado. Olha, há uma guerra entre a polícia e o crime, mas o crime, para ganhar, ele também tem que ter armamento, capacidade de pessoas com inteligência. Mas como a polícia também está numa guerra e tem a inteligência da polícia, descobriu, interceptaram e desmancharam todo o processo.
Mas se a polícia não tivesse uma área da inteligência? No mundo espiritual também tem. Tem aquele irmão que é do fogo, aquele irmão que é do reteté, mas também tem que ter aquela pessoa que é uma pessoa centrada. É tudo com ordem? Ah, pastor, peraí, eu sou crente pentecostal, também sou. Mas se desde a oração inicial até agora eu estivesse só falando em línguas, sapateando o mistério, e você não tivesse escutado nem a leitura inicial, quer dizer que existe cada coisa no seu tempo, no seu momento e na sua hora. Mas quando nos falta a inteligência, nós somos desprovidos da capacidade de pensar, nós vamos passando anos na igreja e não observamos que o diabo está levando a minha família, o meu cônjuge. A Bíblia diz que Satanás está ao derredor como um leão, bramando, rungindo, gritando, rosnando a quem possa tragar. O leão, até o leão, ele é inteligente. O leão sabe que se ele entrar dentro de uma manada de elefante, ele morre espesuteado. O elefante vai pisada do animal daquele, várias toneladas. O pobre do leão vira um gatinho e morreu. Eu disse, não, é doido, é? Ali no meu não entro não. Mas eu vou fazer o quê? Aí aquele que é meio desavisado, abestalhado, ele corre muito, ou fica para trás, ele se abestalha e sai do meio do grupo. Ele pode ser um elefante, mas sozinho. Uma ovelha junta do aprisco, o lobo não pega não, porque os outros vão dar cabeçada nele e tal, e ele vai esperar uma ovelha desgarrada. Para que ir para a igreja, rapaz? Você é crente em casa mesmo? E se você for para a igreja, não preste atenção à palavra, fique conversando na hora do culto. Aí muitas das vezes você está anos e anos na igreja. Você sabe o que é guerra espiritual? Sei. E na sua igreja tem a parte da inteligência? Tem. E como é que eles fazem? Não sei. E você já leu a Bíblia? Não. Para que se Deus me revela tudo? Para que culto de doutrina? Não, se a campanha, o mistério acontece. E é para acontecer mesmo. Mas o culto da campanha é um complemento igual ao culto de doutrina. O culto da família é um complemento. E em todo existe a parte da eclésia, da eclesiologia, do trabalho da igreja. O trabalho da igreja não é só na quinta, cura e libertação. É também na terça, o aprendizado. É também na escola bíblica. O tema da escola bíblica que estão se estudando, maturidade espiritual. Como é que a gente usa de maturidade para os nossos filhos? É uma guerra, não? A Ana também está enferma e a Ana não quer comer nada. Aí eu tenho que usar a parte da inteligência, da sabedoria. Ana, se a minha filha não comer, nós vamos levar ela para o hospital, levar 2 injeções. Não precisou usar armas, nem cinto, nem ameaçá-la de trancá-la, jogar no meio da rua. Eu usei de estratégia de inteligência. O papai não quer que a minha filha leve injeção não, mas para não levar injeção tem que comer, se alimentar. É, pai? Está com a boca aberta. Muitas vezes você está perdendo a sua família, você vai dizer assim, não, culpado é a igreja, culpado é isso, culpado é aquilo. É tão fácil transferir culpas. Mas será que eu nessa guerra eu ocupei o meu papel de soldado? Porque segundo Timóteo capítulo 2 ele diz, Timóteo, sofre comigo
as aflições como um bom soldado de Cristo. Quer dizer que se Paulo estava chamando Timóteo para sofrer as batalhas como um bom soldado, é porque existe o mau soldado. E no mesma passagem bíblica de 2 Timóteo capítulo 2, ele diz: porque o bom soldado que milita, que guerreia, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, porque ele está para agradar aquele que o alistou para a guerra. Precisa eu ler? Ou você já leu? Precisa eu ler? É o jeito. Sangue de Jesus sem poder. Vamos lá. Aí se torna mais demorado, igreja. Porque textos bíblicos que eles são basilares, são a base da igreja, seriam por nós conhecidos. Não precisaria eu estar voltando esses textos para nós novamente aprendermos que já éramos para ter aprendido. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Olha aí, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa terra, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita e não é coroado, senão milita legitimamente. O que é militar ou guerrear legitimamente? Guerrear do jeito correto. Pastor, eu quero ser coroado, eu quero receber a minha insígnia, a minha medalha, a minha coroa, eu quero ser reconhecido, mas eu sou um soldado desleixado. Eu não tenho guerreado corretamente. Irmãos, e nosso Deus é um Deus de princípios, um Deus detalhista. Você está numa igreja onde você não é submissa ao seu líder, mas se o reverendo Edias Lopes dizer, aí o presbítero já bate continência assim: o reverendo falou, pastor, mas ele não é seu pastor. Não é. Não é. O pastor daqui sou eu. Aí você escuta o Edias Lopes, você escuta o pastor da Canaã, escuta o pastor do Natal, do Rio Grande do Norte, da Venezuela. Mas o cara que Deus colocou para te orientar é enfadonho, pastor, é? Mas quando você chegou aqui, não era enfadonho o que eu falava. Não era enfadonho. Porque você estava com fome. Você estava humilde. Você estava humilhado. Mas tem um ditado popular, pastora Linda Alva, que cavalo gordo não pega carroça. Quando você se acha autossuficiente, não, já sei. Aí você não cumpre mais as ordens, mas você quer que tudo dê certo, e não dá. Porque você não está mais lutando legitimamente. Só é coroado, só é recompensado, só é galardoado, dado galardão a quem milita com legitimidade, ou do modo correto, ou do jeito direito, ou faz das coisas como é para fazer. Não, mas eu sei desse jeito. Mas você sabendo ou deixando de saber, se você não fizer correto, não vai. Tem pessoas que elas sabem, elas guiam corretamente, elas ligam a seta, elas papam, mas ela não é habilitada, ela não tirou a habilitação. Se ela cair em uma blitz, o presbítero hoje caiu numa blitz da estadual.
Ele poderia dizer assim: eu vim da morada nova. Aí o policial: e daí? Eu sou Saboia, e daí? Cadê a habilitação? Se ele não tivesse, ele não tinha saído de lá. Tinha que pegar alguém habilitado para tirar o carro, ou ele voltasse a pé. Mas como ele tirou a habilitação, estava dirigindo legitimamente. Eita! É isso que diz a Bíblia. Ah, pastor, eu quero que o mal saia. E o que é que nos dará credencial? Jejum, fidelidade, oração. Eu quero ser legítimo sendo ilegítimo. Eu quero fidelidade sendo infiel. Eu quero princípios sendo norteados na minha vida, se eu não tenho esses princípios. Observe que isso é bíblico. A guerra espiritual é verdadeira. Em Atos 19, 13 a seguir, 7 filhos de um judeu chamado Seva viram Paulo expulsar demônio. E ele disse assim: rapaz, é fácil. Eu já vi como é o negócio. Eu vou copiar igual o Paulo fez, mas não é decoreba. Não é copiar. Tem um jeito legítimo, tem um jeito correto. Entrar na casa do endemoniado. No nome de Jesus que Paulo prega, Atos 19, 13. Sai. O endemoniado regalou os olhos e olhou assim: sai? No nome de quem? Jesus. E interessante que ele mandou no nome de Jesus, Lucas. Foi no nome de Jesus, Lucas. Não foi no nome do Padim Padecício, não, Lucas. Nem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nem de Menino das Chagas. Muito menos de menino de praga. Não foi. Foi no nome de Jesus. Mas não saiu. Por que não saiu? Porque eles não eram legítimos. Eles eram falsificados. Porque o nome de Jesus é santo, poderoso, mas de quem é soldado legítimo. Eu sou soldado do Paraguai, pastor. Pô, então vá para Paraguai, você está no Brasil. Não dá certo aqui. Eu sou meio misturado, pastor. Eu quero ser crente e não renuncio ao mundo. Não é submisso. É um crente com o nariz empinado, teimoso, rebelde. Só tem chibata. E você vai aprender do jeito mais pior, do jeito mais horrendo, do jeito mais dificultoso. Eu aprendi, querido, que a autoridade é a Bíblia. Nosso querido auxiliar José Márcio trouxe que nem o Jota, nem o tio, nada da palavra vai ser retirado. Vai ser cumprido. Isso é legítimo. Isso é correto. É assim que diz a Bíblia. Eu trato o fiel como um fiel. Eu trato o infiel como um infiel. Eu trato o justo como justo. Eu trato o injusto como injusto. Eu trato o soldado disciplinado, honrado, como um soldado disciplinado e honrado. E eu trato o soldado indisciplinado e desonrado como ele merece. Você não entendeu isso? Não, rapaz, pelo amor de Deus. Por que nós estamos numa campanha procurando conhecer a pessoa do Espírito Santo? Porque ele se torna dependente dele. Fala, meu general. Quantas vezes eu estou no culto de libertação, o Senhor me mostra o demônio na vida da pessoa. Tem vezes que eu estou no culto e eu vejo o demônio de lado da pessoa, falando com a pessoa. Eu vejo o demônio dentro da pessoa. Ah, pastor, por que você não vai lá e põe a mão? Porque ele não mandou. Eu sou soldado, soldado obedece. É doido, é? Ah, é para lá. Uma vez, o presidente vai lembrar, o grupo de jovens estava aqui, isso bem no início da igreja,
E os jovens sentaram aqui nesse dia de culto de libertação. E uma jovem caiu. Essa jovem, ela não está mais na igreja de Caminho de Vida. Nessa época ela era apenas uma jovem, solteira e tal. E ela cai lá. E o pregador da noite vai lá e sai, nada. Aí um obreiro foi lá, orou e tá, nada. Aí eu fui lá e disse assim: sai, levanta. E eu observei que ele ficou o quê? Como se fosse tipo frustrado. Porque o segredo não está no auleando, está na convicção. A Bíblia diz: eis que vos dou o poder. Já foi me dado. Lucas 19:10. Olha se é mesmo, 19:10. Lucas 19:10 ou é 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Eis que vos dou autoridade. Lucas 10:19. 10:19. Eis que vos dou o poder. Ele já me deu. Se ele já me deu, eu tomei de posse. Pronto. Mas tem pessoas que dizem assim: mas se eu for e não der certo, se eu mandar sair e não sair, se eu disser vai e acontecer igual, você já quebrou toda. Você não tem convicção. Ele me deu. Eu tenho convicção que ele me chamou para o pastoreado. Tenho convicção. Se eu não tivesse convicção, eu não estaria aqui hoje não, irmão. Estaria não, irmão. Por quê, pastor? Porque é difícil lidar com gente. É difícil. Nós passamos um período na igreja, que foi o tempo do desligamento, que saiu outro pastor daqui. Irmãos, que o negócio passou bem retadinho. Bem dificilzinho. Chegou um momento que a minha esposa disse assim: ei, tu vai fazer o quê? Eu disse assim: tá falando com quem? Eu não vou fazer nada. Mas tu tem que fazer algo. E o que eu tenho que fazer? Não sei. Tu não é o pastor da igreja? Eu disse assim: peraí, eu sou o pastor, não sou o dono. Enquanto o dono não mandar, eu não faço. Enquanto o dono não disser, eu sou apenas um mordomo. O que é um diácono, um cuidador, um trabalhador, um servente, alguém que cuida, um mordomo. Eu sou apenas um mordomo. O pastor é um eterno diácono. Eu sou apenas um mordomo. Eu estou cuidando de algo que não é meu. Se você entendesse isso, se o obreiro Lucas entendesse que o cargo quem deu a ele foi Deus, na hora da oração do dízimo ele não tinha sentado. Tinha não. Porque deu a entender a mim que eu estou custando demais de falar, eu vou me sentar, me cansei. Não, eu recebi essa mensagem. Ele está falando demais, eu vou me sentar. Ele tinha ficado de pé igual um soldado. Já viram aqueles soldados no palácio de Buckingham? Eu posso chover, cair relâmpago, o cara está lá. Aquele pum-pum na cabeça, né? Tá lá, fica lá. Eu vi uma reportagem que um dia um cara teve um surto de pressão e ele caiu, mas não saiu de lá. O que é ser soldado? Foi me dado uma ordem, ficar parado lá no portão. E eu vou ficar parado no portão. Mas por que ficar parado nesse portão? É porque esse portão não fica... Você não é soldado, não. Você não é soldado. Soldado, ele não contraria o seu superior. Mas, irmão, é porque a Bíblia está dizendo assim, ó. Amado, é porque o texto sagrado, a Bíblia, que é o nosso manual de regra prática, está dizendo assim. Te converter, miserável.
Vai buscar Deus para tu ir para o céu. O obreiro João Batista disse que não discute mais comigo. Eu estou louvando a Deus por isso. Pergunta a ele se é fácil. Irmão, que mais teimoso. Sempre vem um argumento, sempre. Aí você aprende da pior maneira possível. Irmãos, eu tenho a plena convicção, irmãos, do chamado que Deus me deu. Se eu não tivesse convicção, eu já tinha desistido do Campestre, tinha desistido do Banguê, tinha desistido da Lagoa Seca. Eu quero fazer mais. Quero. Eu tenho convicção. Agora você tem convicção que você é um soldado de uma tropa. Você tem convicção que você é um soldado alistado para ver o exército de Deus avançando. E como é que eu sou um soldado e na hora de fazer aquilo que o seu superior manda você não faz? Ah, pastor, eu sou um soldado, eu só obedeço ao general. Você está errado. O soldado tem que obedecer o cabo, tem que obedecer o sargento, o tenente, o subtenente. O soldado desobedece o cabo para você ver. Desobedece o capitão. Ele não é general, o capitão passou por mim, eu dei língua para ele. O general vai passar a mão por cima de mim, irmão? Aí ele faz isso, aí os demais veem e ele perde a tropa. Ele foi insubordinado, ele foi errado, manda ele para a solitária. Vai servir de exemplo para os demais. Quantas das vezes nós estamos na igreja e nós estamos perdendo a guerra porque nós somos insubordinados? Eu venho na hora que eu quero, eu faço na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não porque o pastor é educado, as pessoas confundem educação. Porque eu aprendi, irmãos, a educação. Obrigado. A educação, irmãos, ela abre precedentes. Mas tem pessoas que confundem educação com ser uma pessoa frouxa, e não é. Porque quando eu não tinha Jesus, eu era um imbecil de carteirinha. Todo mundo estava... E hoje em dia, pastor, eu quero até dar uma dentada. Mas como eu aceitei Jesus, eu guardo os dentes para dentro. Porque agora eu sou uma nova criatura. Eu sou um soldado que foi alistado para a guerra do exército de Jesus. De primeiro eu era do soldado do exército do cão. Aí eu agia com as armas do cão. Eu agia como o cão age. Agora eu estou agindo como um santo age. Êxodo capítulo 7. Quantas das vezes nós subestimamos o nosso adversário e os que trabalham para ele? Nós não estamos numa guerra, igreja, e numa guerra tem um lado vencedor e o lado perdedor. Êxodo 7:11. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 7:11. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornou-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito.
Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o povo ir. Olha para mim. Moisés e Arão chegam no palácio. Ali era um sinal de Deus. Moisés disse: Arão, joga aí o cajado aí. Aí Arão, no meio dos convidados, joga, e aquele cajado vira uma serpente. O faraó disse: onde é que são os meus magos? Não é uma guerra? Não é uma demonstração de poder? Onde estão os meus magos? Os magos não tinham recebido o sinal de Deus. E quem era que estava fazendo aquele prodígio? De fazer o cajado dos sacerdotes de On virar também uma serpente. Não brinque com Satanás. Satanás também tem poder. Mas é claro que não é superior ao nosso Deus. Porque se você observar a vara ou a serpente que virou do cajado de Arão, engoliu. Agora não vem me pedir explicação que eu não vou ter. Como é que aquele cajado que era agora uma cobra engoliu várias outras cobras e virou o mesmo cajado do mesmo jeito, da mesma grossura? Era para ser um cajadozinho mais gordo agora, eu não tenho essa informação. Vão pedir aos universitários essa informação? Mas tem coisa que não vai ter informação. Eu sei que ele virou uma cobra, engoliu a cobra dos outros, e depois virou cajado de novo e pronto. Ora mais. Porque o diabo, ele também tem as obras de feitiçaria dele. Tem as obras de macumba dele, tem as artimanhas dele, tem o certo poder do diabo. Aí você é um crente descompromissado, que não luta legitimamente, está na igreja só por estar. Não jejuma, não ora, mas quer que Deus trate você igual um soldado legítimo. A igreja não pode confiar em você para nada, porque você não é legítimo. É um soldado do Paraguai. Pois vai para o Paraguai. Falsificado. Não pode contar você para nada. Ah, pastor, mas se fosse para pregar, quer dizer que você é crente só para pregar? Quer dizer que a igreja se resume só na pregação? E na evangelização? E na contribuição? Cadê você? Quer dizer que a igreja só resume naquilo que lhe agrada? Pois então você não é um soldado legítimo. Um soldado legítimo, ele está preparado para estar em qualquer local, em qualquer momento que a guerra pedir para ele estar. Hoje eu fui colocado para limpar as botas. Hoje eu fui colocado para limpar as armas. Hoje eu fui colocado para fazer a comida. Hoje eu fui colocado para empunhar a arma e mandar a bala no adversário. Que tipo de soldados somos nós? Legítimos ou ilegítimos? Fiéis ou infiéis? Por que ele disse não dê lugar ao diabo? Porque se você der lugar a ele, ele vai e faz algo. Ele vai e faz. O nosso adversário, ele tem que ser conhecido. E aí, peraí, pastor, sim. Como é que um médico ele vai operar alguém se ele não passar pela parte do treinamento de como operar uma pessoa? Por que é que um militar, um soldado, ele tem um treinamento fadigante, trabalhoso, para que quando ele se deparar a parte da guerra, ele diz, não, isso eu já passei. Eu já passei por momentos extremos que pediu de mim. Eu gosto muito de assistir aqueles vídeos de capacitação dos militares. Aí o cara, quando está saindo de uma polícia, quer entrar para um batalhão especial,
O cara é xingado, o cara é isso, aquilo, outro. Eu vi um grupo de militares, todo mundo sentado e o cara colocando aquela bomba de gás. Aí um levantava e o chefe da tropa ia ele deu uma mãozada na cabeça dele e baixava ele de novo. Ele, aguenta, cheira junto. Mas pastor, aí ele vai ser eliminado. Quantas reportagens você viu que teve militares que morreram no treinamento? Ah, muito forte. Como é que você vai ser um bombeiro militar? Vai tirar um cadáver lá de uma determinada profundidade se você não foi treinado para isso? Como é que você vai ser um bombeiro e vai apagar um incêndio, você não sabe nem onde é que liga a mangueira para que a água vá lá para cima? Tem um treinamento. Ah, pastor, mas existe aquelas pessoas que não são treinadas, já se acham capazes? Tem. Aí ela dá um nó na vida, por quê, pastor? Porque ela já se acha capaz, já aprendeu. E todo mundo que já aprendeu, ela não se abre para o novo, ela não se abre para capacitação. Eu já sei, pastor, eu já sei. Ela passou desse jeito, pastor. É? Quanto mais eu vou passando dias na igreja, mais eu vou me tornando dependente do Espírito de Deus. E vou vendo que eu preciso aprender mais, porque eu não sei. Quando eu comecei o pastoreado, eu tinha 25 anos. Existia só 2 tipos. Senão a live vai ser cortada, né? Aí existia o homo e a lésbica só. E hoje existe o LH20, que mais? É o cabo que disse que não foi, que vai, que é, o homem que é fêmea, macho, fêmea, homem, um cara misturado, é tanto cão com satanás que você fica assim, hã? Hã? Não é assim não? De primeiro, nós não tínhamos tanta incidência de crianças com problemas. Hoje nós temos. Não sei se você notou, de uns 5 anos para cá, a igreja ela tem que se reciclar de uma maneira incrível depois da pandemia. Você notou isso não? Ah, pastor, porque fazer igreja é só botar a gravata, pegar o microfone e dizer aleluia. É? Bem. Quantos obreiros, queridos, começaram aqui, não sabia nem dizer A. Nós tínhamos uma obreira aqui na igreja, que todo culto de doutrina e culto de libertação, a irmã não estava presente. Aí eu cheguei para ela e disse, minha irmã, o que está acontecendo? A irmã está doente, está acontecendo? Não, pastor, é porque eu estou fazendo uma campanha no Horizonte. Campanha no Horizonte, irmã? Mas se não é obreiro da igreja, o profeta me advertiu que o senhor ia me proibir. Então ele mentiu, foi usado pelo diabo. Eu não vou lhe proibir de nada, porque eu não sou seu dono. Agora eu vou advertir a irmã que o caminho que a irmã está tomando é um caminho perigoso. Irmão, se eu quisesse segurar pessoas brincando de profecia, irmãos, a igreja estava lotada. Eu estava prometendo Hilux, carro. Obreiro Valdilei, você não virá mais de bicicleta, aleluia. Eita, tem um helicóptero esperando pela senhora, aleluia. Só precisa de algo, entrega aquelas máquinas no altar, aleluia. Deixa aqui, amanhã traga. Vai começar por qual? Pela reta, pela overlock, como é o nome das outras? As 4 linhas, 17 linhas, 7 botão, as 4 agulhas. Bota aqui.
Deixe aquelas coisas aqui que nós vamos queimar ela. E acabar não queima, elas desaparecem, são trocadas por alguma coisa. Ô irmão, parece que quando você tenta trazer uma igreja com um jeito legítimo, as pessoas não valorizam não, irmão. Aí vem o filho do Satanás, que diz, eita, se fosse outra pessoa que dissesse, ô Berodilene, cadê a máquina? Ela tinha ido buscar, irmão. Ela nem se levantou. Nós não estamos pedindo máquina de ninguém, casa de ninguém, carro de ninguém. Nós queríamos só que você tivesse compromisso com Jesus. Olha a diferença. Um crente caminhante dizer que a igreja lhe afadiga, eu vou lhe chamar de endemoniado. A igreja não anda lhe afadigando, não. O pastor está passando necessidade e a igreja me sugando. Eu repreendo o Satanás agora da sua vida. É um demônio. É um espírito do cão. Porque nunca foi a igreja lhe sugar, não, irmão. Não, mentira do diabo é essa? Não. Você só dizima se você tiver recurso. Você não dizima se você não tiver. Você tira 10% daquilo que você tem. Como é que você vai tirar 10% daquilo que você não tem? Pois quer dizer que você está dizimando, é porque você tem para dizimar. Aí o diabo fica dizendo para você, não, a igreja está te afadigando. A igreja está te consumindo tanto. Eu tirei hoje o dia para mexer com o Lucas, viu, irmãos? Se ele ficar com raiva, o problema dele. A igreja está afadigando tanto essa criança que ela está tão magra, seca, raquítica. Olha para o Luquinho, o tamanho do bichinho. Chega as bochechas dele, está igual ao do Kiko. Irmão. Pastor, e quando ele chegou aqui, se ele me autorizar, eu posto a foto. Posto? Ele tem um trauma, não sei porquê, irmãos. Eu tenho uma foto do Lucas que ele é desde assim, ó. Eu acho que o meu cinto dava 5 voltas nele. Hoje o meu cinto, olha lá se abarcar ele. É forte ou não é forte? Ah, pastor, e a igreja está maltratando? Está onde, irmãos? A igreja está querendo nos capacitar para sermos soldados legítimos. E quem é o meu adversário, pastor? Satanás. E como é que é o meu adversário? Ezequiel 28. Observe que a Bíblia ela faz uma analogia. Ela pega o rei de Tiro para explicar como seria esse ser espiritual que é Satanás. Ele usou o rei de Tiro como exemplo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. 28:12, Ezequiel 28:12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden. O rei de Tiro nunca foi no Éden, irmãos. Mas quem veio do Éden? Satanás. Junto de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sadômia, topázio, ametista, turquesa, ônix, jaspe, safira, tarculo, esmeralda, ouro, e a obra dos teus tamborins, e todos os teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, fora preparados. Tu eras o querubim ungido. Observe 14, tu eras, não está no plural, está no singular. Quer dizer que Satanás era um querubim ungido.
Não existia outro querubim, existia querubins, mas não eram ungidos. Ele era uma classificação diferenciada. Ele era único. Amém, igreja? Querubim ungido. E ele também era protetor, igreja. Ele era uma classe diferenciada, ele era formoso, ele era sábio, ele era coberto de pedras preciosas. Mas um dia, o que foi que aconteceu? Ele se achou. Eu não preciso mais disso daí. Eu sou semelhante a Deus. Isaías 14:14. Ele se achou que iria colocar o trono dele perante o trono do Altíssimo. E seria semelhante a Deus. E Deus o derrubou. Deus o precipitou. Satanás, para nos derrubar, ele sabe que a mesma coisa que o derrubou, derruba você. Não, a guerra, igreja. Como é que o diabo vai derrubar o Obeira Daniele? Daniele, tu não precisa mais nesse negócio de igreja, não. Para que isso? Tu podes criar tua própria igreja. Tu pode ser autossuficiente. É isso que o diabo fez com Adão e Eva. Tu não queres ser igual ao Criador, não? Tu com medo desse fruto, tu conhecerás o bem e o mal, tu serás igual a Deus. Mas ninguém é igual a Deus. Ele é incomparável. Ele é inigualável. Ninguém. Ele não troca a glória dele com ninguém. Vou repetir de novo, porque é que quando eu vejo o demônio, eu só vou quando ele manda. Porque ele é o dono, irmãos. Ele é Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Pastor, divide não. Divide não. Pastor, o senhor sabe da autoridade que ele deu? Eu sei, irmão. Eu sei da autoridade que ele deu. E eu sei que ele não trata o infiel como fiel, não. Que ele não trata o justo igual com o injusto, não. Malaquias 3,18, e vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o fiel e o infiel. Há uma diferença na sua postura, no seu comportamento. Há uma diferença. Toda pessoa que ela cresce, que ela é grande, ela não é grande em si, ela é grande na sua essência. Ela vai crescendo e ela não se corrompe porque ela sabe da sua essência. E Satanás quer mexer com a nossa essência, quer mexer com o nosso caráter. Observe que Ezequiel 28, do 17 ao 19, diz que ele perdeu sabedoria, beleza e formosura. Mas a Bíblia diz que ele não perdeu força. A sequência da leitura, 17 ao 19, diz que ele perdeu sabedoria, que ele foi corrompido. Ele perdeu formosura, quem olhasse para ele ia achar ele feio, ia se assustar dele, ia correr dele, mas ele não perdeu força. Por quê, pastor? Porque Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz que com a cauda dele, ele arrastou uma terça parte das estrelas do céu, ou dos anjos do céu, ou dos exércitos do céu. Para alguém arrastar um terço das estrelas do céu, presbítero, ele tem que ter força, ele tem que ter argumento,
ele tem que ter lascividade, ao ponto de amarrar a pessoa. O que é lascividade? Ele laça a pessoa, ele induz a pessoa. E ele induziu 1/3 dos anjos. Nós observamos que na Bíblia diz que o nome que você possui, ele se refere à sua qualidade. Quem sabia disso? Só o Alain. Porque Jacó, isso representava algo que Jacó fez, agarrado um calcanhar do irmão. O seu nome é correspondente à sua qualidade. Por que ele é chamado Satanás, diabo? Vamos ver diabo, João 8,44. A palavra diabo quer dizer o quê? Aquele que divide. O diabo dividiu lá no céu o exército de Deus. Ele dividiu Adão e Eva do seu Criador. Diabo quer dizer aquele que divide, aquele que afasta, aquele que separa, aquele que leva para longe o homem de Deus. Satanás, Apocalipse 12:9. Satanás quer dizer adversário. Aquele que luta contra a minha vida, aquele que batalha contra a minha vida, aquele que guerreia contra a minha vida. O nome dele é um atributo dele, ele é meu adversário, ele é meu inimigo. Satanás quer dizer isso, adversário. Dragão, Apocalipse 12:4, nós acabamos de ler. Por que dragão? Tem 3 coisas no dragão que as pessoas não observaram. O dragão tem patas de leão, asas de águia e uma cauda de serpente. Cada parte dessa representa uma característica de Satanás. Ele é chamado de dragão porque com as patas de leão ele tem força. Com as asas de águia ele tem agilidade. E a cauda da serpente ele tem sagacidade. Ele é sagaz. Ele é sedutor. Como foi que ele fez com Eva? Ele seduziu Eva. E como vencer esse inimigo? Ele também, irmãos, é chamado de Belial. 2 Coríntios 6,15. 2 Coríntios 6,15. Que comunhão tem Deus com Belial? E o significado da palavra Belial quer dizer indigno, inescrupuloso e perverso. É um ser tão perverso, o Belial, o Satanás, que ele não está nem aí para a maldade que ele possa fazer. Ele é homicida. João 8,44. João 8,44. Ele é homicida desde o princípio. O que é um homicida? Ou ele mata e incentiva alguém a se matar. Pastor, e como é as artimanhas do nosso inimigo? 1 João 2,14. Olha o jovem, cadê os jovens? Misericórdia, Jesus, cadê os jovens? 1 João, capítulo 2, versículo 14.
1 João 2,14. Quem encontrou? Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste e o que é maligno, nós vamos dizer já. Maligno, irmão, é aquele que tem a essência má. O íntimo do maligno, o íntimo do diabo é uma essência maléfica. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aqui tem 3 coisas que o diabo muito usa na guerra para derrubar os crentes, para derrubar a igreja, para derrubar os fiéis. O que é a concupiscência? É a corrupção, a concupiscência da carne, é a parte sexual, irmão. Quantas das pessoas já têm um apetite carnal tão feroz, a sua carne é tão corrupta. É 3 coisas que o diabo mais usa para derrubar a igreja, as pessoas: a parte da sexualidade, a parte do dinheiro e a parte do poder. Veja hoje as redes sociais. As redes sociais só colocam pessoas dançando seminuas para atrair seguidores, olha. Oferecendo coisas ilícitas. E se você não for crente, a concupiscência dos olhos, o que te atrai com os olhos, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Eu não preciso mais de Deus para quê? É o poder. Para chegar a um nível de intimidade com Jesus. Pastor, o senhor poderia trazer uma palavra pelo seu intelecto? Posso, mas isso me tornaria soberbo. Eu não seria mais dependente do Pai. Isso corromperia a minha independência. E eu sou dependente dEle. Não tenho vergonha de dizer, eu sou dependente dEle. Eu dependo dEle, eu preciso dEle, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e a minha fé está atribuída a Ele. Eu dependo dEle, eu preciso dEle, a minha fé está nele. Eu preciso dEle para pregar, eu preciso dEle para cuidar dos meus filhos, eu preciso dEle para cuidar da igreja, eu preciso dEle para não cair, eu preciso dEle. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Cuidado, irmãos. Cuidado. Para você não se assoberbar. Para você não se achar melhor do que os demais. Porque isso derruba tanto. E como é que o diabo usa a soberba? Ninguém está vendo o que você está fazendo. Dia 20... foi o aniversário da nossa pastora, irmãos. E não teve um presente a nossa pastora. O que é que o diabo diz para ela? O que adianta você se dedicar tanto à tua igreja? E eu vi a minha esposa chorando porque nenhum líder se lembrou dela. No sentido de, pastor, é porque, irmãos, é um sabonete. Consideração. Quantas das vezes nós não valorizamos as pessoas? E é tão fácil você lembrar da sua pastora que ela é só uma. Agora, se a pastora fosse dar presente a todas as ovelhas, é diferente. Não é o tamanho do presente, é a consideração. Eu não vou falar por motivo de ética, de educação.
Eu estava enfermo lá em casa e chegou uma determinada irmã com melancia, com acerola. Eu não esperava, eu vou ser sincero, irmão. Eu estou perante o altar do Senhor. Se for para mentir, eu tenho que sair daqui para outro canto. Eu não esperava. Eu não esperava. Eu esperava de outras pessoas. Daquela irmã, não. E ela me surpreendeu de uma maneira tão incrível, que eu fiquei assim, envergonhado com mim mesmo. E outra irmã, mas o esposo fizeram um panelão de sopa, um caldo bem recheado, e ali custou caro, irmão. Porque vem bastante carne com ovos, negócio bem recheado, e pegaram chuva para deixar a panela de pressão. E essa pessoa, eu sou meio incisivo, e ela me surpreendeu também. Ah, pastor, foi por causa das frutas e da panela de caldo. Não, irmãos, é a consideração, é a atitude. Assim é o nosso Deus. Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você dizima, não é o tanto de tempo que você passa em jejum, não é a frequência de tantas vezes, mas é a qualidade daquilo que eu faço. Glória a Deus. Porque adianta eu vir todo dia para a igreja e estar aqui a mente longe? O que adianta eu botar 20 mil reais ali, se foi por opressão? O que adianta eu passar 5 dias de jejum para barganhar com Deus? Não é o valor, mas é a intenção verdadeira daquilo que eu estou fazendo. Quem entendeu? 1 João 5,19 diz que o mundo é corrupto. E o mundo corrupto, o mundo já é do maligno. E esse mundo que é do maligno, porque nós temos 3 requisitos para mundo. Nós temos o mundo cosmo, que é o universo. Nós temos o mundo natureza. E nós temos o mundo sistema. Aqui está se referindo ao sistema político, sistema comercial, o sistema que é corrupto. É interessante que o sistema não proíbe nas redes sociais mulheres fazer certas coisas, mas querem proibir o pastor de pregar princípios e valores. Que sistema corrupto! Se o pastor falar sobre determinados temas, a rede social derruba. Mas a mulher pode pegar, ou o homem, ou a pessoa, e fazer determinados gestos pornográficos que não derruba. Que sistema do cão é esse? Você não viu isso ainda não? Que sistema do diabo é esse? E muitos crentes, não entendi, pastor. Não, bobocão, boca aberta, alesado. Acorda, crente, para tu batalhar. Acorda para tu vencer a batalha. Onde estou? Eu acordei agora, pastor, na hora do culto. Acorda, crente. Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. E para nós vencermos, nós temos que lutar legitimamente. Satanás quer derrubar José no Egito, na área sexual. A mulher de Potifar corre, tira a roupa e José correu. Já Judas foi na parte do dinheiro, da ganância, vendeu Jesus por moedas. Jesus passou pelas 3 partes, lá em Mateus 4, que não dá tempo por causa do horário. Jesus foi tentado na comida, foi tentado na soberba. Se tu és o Filho de Deus, se atira daqui. Você é o que, pastor? O título, o nome, pastor e nada, é a mesma coisa. Pastor, o nome pastor, e aquilo que o gatinho faz lá, é a mesma coisa.
Que vai a minha essência. O que adianta eu dizer que sou um pastor e não ter princípios de um servo de Deus? Essência. O diabo vai querer nos corromper. Existe a tríade do diabo. O que é a tríade do diabo, ou o ministério satânico, ou o ministério do diabo, pastor? João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele queria que José caísse na área sexual, porque ele queria matar, roubar e destruir. Porque ele quis que Judas vendesse Jesus, porque queria matar, roubar e destruir a vida de Judas. Porque ele queria que Jesus se corrompesse, cedendo às tentações do diabo, porque queria matar o ministério de Jesus. Ele queria destruir, mas Jesus não pode ser destruído pelo diabo, porque ele é Deus. 2 Coríntios 10:4. 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas da minha guerra não é um rifle, não é um facão, mas sim poderosas em Deus. Quais são as nossas armas? Jejum, oração, leitura da palavra, humildade, reconhecendo que Ele é Deus. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é uma arma que nos dá vitória sobre o inferno. Mas espera aí, pastor, e se eu clamar o sangue de Jesus sendo um infiel? Não resolve. Os jovens não clamaram o nome de Jesus, mas por serem infiéis não funcionou. Você deu brecha, você deu espaço, você deu oportunidade. Pastor, se eu tinha mais coisas para pregar, como tinha, os níveis de batalha, mas em outra oportunidade, em outro momento, nós iremos falar. Amém, igreja? Vamos colocar em